Olá, meus queridos amigos e irmãos, meu fraterno Saravá. Aqui seu amigo Vaguinho Macumba que vos fala, gravando esse vídeo para mais uma edição do quadro Vaguinho Macumba contando histórias de terreiro. Na edição de hoje eu vou estar contando para vocês a história do Centro Espírita Xangô das Almas. Centro este que está sob a minha liderança juntamente com a minha mãe e com o meu irmão Vitor de Xangô, minha mãe Cleia de Inhansã. Assumimos os trabalhos, a liderança dos trabalhos da casa com a passagem do meu saudoso pai no ano de 2017. Então eu estou convidando a vocês para mergulhar nessa história com a gente e vai ser muito bacana poder contar para vocês um pouquinho da raiz, da onde tudo começou, até chegar aos dias atuais do Centro Espírita Xangô das Almas. Bom, neste exato momento eu estou aqui na zona rural da cidade de Natividade. Cidade esta que fica localizada na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. E por que eu escolhi esse local para gravar esse vídeo? Pelo seguinte motivo. Aqui atrás, nas minhas costas, aqui atrás nessa área verde, aqui nessa mata, nas décadas de 1940, 1950, foi um grande terreiro de Umbanda aqui, meus irmãos. Mas aqui foi liderado pela saudosa Maria de Dé. Ela era popularmente conhecida aqui como a Senhora Maria de Dé. Ela era rezadeira, parteira, pessoas vinham de longe para assistir e participar dos trabalhos espirituais da casa. Dentre essas pessoas que participavam dos trabalhos da casa, a minha avó, minha saudosa avó, Dona Esmerinda, nos contava que o meu saudoso pai, o senhor Enilton Macumba, para outros Enilton de Xangô, era aqui que a minha avó trazia meu pai para rezar. Meu pai com 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade, ele tinha muitos ataques de choro, choros que minha avó nem ninguém sabia explicar. E minha avó sempre lembrava da saudosa Maria de Dé e minha avó trazia, junto com meu avô, trazia meu pai aqui para se rezar. A saudosa Maria de Dé repousava meu pai no seu colo e imediatamente o choro cessava. A saudosa dizia que nesse momento já começava a apresentar os primeiros sinais da sua espiritualidade. Era realmente sim muito interessante, Pois muito bem. Sinais estes que começaram a se consolidar a partir da primeira manifestação do seu guia espiritual, o senhor Cosme Gaúcho Boiadeiro. Meu pai, aos 14 anos de idade, foi envolvido por essa espiritualidade que vinha para trazer um recado de Xangô, que era o orixá que regia a coroa do meu pai. Esse guia espiritual veio com a seguinte missão, dizendo que estava vindo para preparar essa matéria, pois o rei estava para chegar. Essa foi a missão do nosso guia espiritual, senhor Cosme Gaúcho Boiadeiro, que em suas manifestações ele sempre dizia que ele era ele é a nossa base viva, ele é o alicerce do Centro Espírita Xangô das Almas, com toda certeza. Passada essa primeira incorporação, aos 14 anos de idade, meu pai passou a seguir alguns terreiros de Umbanda, sem muito compromisso. Ele mesmo dizia que ele não era aquele médium que tinha aquele compromisso ferrenho com a casa, até ele conhecer uma senhora, a senhora essa que é viva até hoje, de nome Jacira, mais conhecida como Dona Jacira. Aí meu pai passou a seguir essa senhora, passou a participar de muitos trabalhos com ela, senhora esta que meu pai sempre relatou para a gente a incorporação muito firme, muito viva do seu Tranca-Rua das Almas na cabeça dela, da vovó, a Preta Velha, a vovó Joaquina das Almas. Enfim, meu pai tem essa senhora como a sua, essa senhora como a sua grande referência na Umbanda, pelos trabalhos, pela firmeza,
pelo dom da clarividência que ela tinha, que meu pai dizia que era coisa muito rara, nos dias de hoje quase não se vê mais, né? E esta senhora, que meu pai passou a acompanhar, acompanhou ela durante alguns anos de sua vida, que foi fazendo esse trabalho de preparar o meu pai para um dia chegar a dirigir uma casa de santo, uma casa de umbanda. Essa senhora chegou uma época que aí meu pai já estava casado, né, com a minha mãe também, logo assim que passou quando conheceu meu pai, passou a namorar, se envolver, a minha mãe passou também a acompanhar meu pai nos trabalhos espirituais, né? Minha mãe Cleia de Oiá, Cleia de Inhansã. Ela é suspensa, é QED, mas não chegou a confirmar. Porque nesse meio tempo ela conheceu meu pai e passou a acompanhar meu pai nos trabalhos de umbanda, né? Até que, voltando agora a falar sobre a senhora Dona Jacira, até que chegou um dia, essa senhora virou para o meu pai e disse o seguinte: Nilton, é chegado o momento de você não seguir mais ninguém. Você agora precisa abrir a sua casa e ter os seus filhos, né? E dar início agora à sua missão espiritual, só que agora como dirigente. Minha mãe me disse que meu pai na hora ficou muito assustado, né? Não entendeu muito, não aceitou muito bem. Mas, passado algum tempo, meu pai, junto com a minha mãe, que ela sempre foi um braço muito forte, marcaram a primeira gira já sobre a dirigência do meu saudoso pai, né? Aí agora vem uma parte engraçada da nossa história, né? Em que o meu pai marcou essa primeira gira, era uma gira festiva em homenagem à Falange de Beijada. Eles convidaram os amigos mais próximos, as pessoas que eles já acompanhavam dentro do sagrado religioso de Umbanda. Minha mãe convidou as amigas dela do trabalho. E, enfim, chegou o grande dia da gira, né? O povo chegando, a casa encheu. Na hora de dar início aos trabalhos, meu pai simplesmente se trancou no quarto. Ele ficou, né, assustado com todo aquele povo chegando e ele não acostumado ainda, né? E, enfim, aquilo tudo mexeu muito com a cabeça dele, ele se trancou no quarto. E o povo todo esperando, cadê o pai de santo para começar a macumba? E o pai de santo nada de aparecer, trancado no quarto. Até que a minha saudosa tia, né, irmã da minha mãe, foi lá no quarto e começou a conversar com meu pai, tentar tranquilizar ele, dizendo a ele que o povo estava esperando ele para começar a gira. Mas mesmo assim, ele muito assustado, não abriu a porta. Até que em um determinado momento, ouviu-se um grito de dentro do quarto. Ê, meu boi! Era a manifestação do seu guia Cosme Gaúcho Boiadeiro, né, que foi o primeiro guia que ele incorporou aos 14 anos de idade. E esse guia chegava muito brabo, dizendo que o cavalo dele tinha que ser firme, que ele estava junto e que ele tinha que sair dali para começar os trabalhos, que a missão estava na hora. E não me perguntem, irmãos, como fizeram para abrir a porta do quarto, eu não sei. Eu só sei que meu pai saiu já manifestado pelo seu guia, né, o seu boiadeiro, saiu de dentro do quarto e ele iniciou a gira, né? Então assim se deu a primeira gira do Centro Espírita Xangô das Almas, com uma gira festiva em homenagem à Falange de Beijada, mas naquele momento já tocou-se também para outras linhas, que eu também não sei precisar aqui nesse vídeo, tá? E a partir daí, meus irmãos, meu pai ele continuou a sua missão enquanto um dirigente de Umbanda, né? Até que num determinado dia, vem outro ponto bem importante da nossa história, em que manifestava-se um guia espiritual que até então era desconhecido por todos nós. Aí eu já devia ter meus 8, 9 anos de idade, não sei dizer, mas eu lembro bem desse dia, eu tenho essa lembrança na minha mente, porque eu estava também. Manifestava-se um guia que se apresentava com o nome de João Cigano. Naquela época, não era muito comum ver gira de ciganos em terreiros de Umbanda. Pelo menos os terreiros que a gente conhecia, não se via muito.
Então para a gente ficou tudo muito estranho, né? A gente não conhecia, a gente não sabia nada dessa linha. E esse guia se manifestava pela primeira vez na cabeça do meu saudoso pai para nos dar o seguinte recado, dizendo que teríamos um pedaço de terra aonde cada um iria construir a sua tiçara na linguagem cigana, mas ele estava querendo dizer que cada um ia construir a sua casa. No caso, a minha família, né, com meu pai e minha mãe, a família do meu tio com a minha tia e o meu avô com a minha avó, né? Então seriam 3 casas no mesmo terreno, mas ele também via para dizer o seguinte, que o nosso pai, né, o orixá regente, o rei Xangô, queria a sua casa neste mesmo terreno, né? Porque essa primeira gira que aconteceu no primeiro endereço, foi a primeira gira que meu pai liderou, na gira festiva em homenagem à Falange Beijada, não era um centro, era uma varanda grande, era um espaço que tinha lá onde a gente morava, que meu pai realizou essa gira. Então a gente não tinha um centro mesmo, né, um templo sagrado. E esse guia espiritual, de nome João Cigano, foi assim que ele se apresentou para nós, ele dizia que nós teríamos uma terra para cada um morar, cada um construir, né, a sua moradia, mas o rei Xangô, ele queria a casa dele, ele queria o templo dele. Meu avô, um tanto quanto incrédulo, não acreditava muito na espiritualidade, ele questionou esse guia dizendo o seguinte, senhor, aqui ninguém tem dinheiro, como é que nós vamos comprar terreno, como é que nós vamos construir casa, como é que vai fazer centro? Ninguém aqui tem dinheiro mal para comer. E esse guia espiritual, de nome João Cigano, respondeu da seguinte maneira, eu sou João Cigano e as minhas palavras vão se cumprir. Passado 15 dias da fala desse guia espiritual, né, aconteceu algo interessante, uma coisa que eu não sei nem exatamente explicar. Eu acho que depois eu vou precisar gravar um outro vídeo para falar sobre essa parte, porque eles conseguiram, através de uma parceria, 15 dias depois da fala do João Cigano, eles conseguiram, através de uma parceria, um terreno, né, onde de fato cada um construiu a sua moradia. E o Centro Espírita Xangô das Almas, agora dia 30 de abril do ano de 2020, completa 26 anos de existência neste mesmo endereço, né? Então, as palavras deste glorioso, iluminado guia espiritual chamado João Cigano se cumpriram, né? Desde então, realizada a sua primeira gira, dia 30 de abril de 1994, nesse endereço em que estamos até o dia de hoje, de lá para cá, muitos trabalhos de cura, de caridade, giras festivas foram realizadas dentro do nosso templo. Eu precisava gravar dias aqui de vídeos para poder contar para vocês tudo que já foi realizado e é realizado dentro do nosso templo no endereço atual, tá bom? Mas no dia 28 de novembro de 2017, meu pai saía para comprar pão de manhã, como ele sempre fazia, por volta das 6, 7 horas da manhã. Meu pai sai de casa para comprar pão e não volta mais. Vítima de latrocínio, né? Um momento muito triste, muito desafiador para todos nós. A gente jamais imaginou algo parecido, a gente nunca viveu nada semelhante a isso. A gente vê na televisão, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, mas infelizmente essa tragédia se abateu sobre a nossa família e na nossa liderança, né, nosso paizão. Momento muito difícil, eu cheguei a questionar a presença de Deus, os orixás em nossas vidas. Fato esse que eu me arrependo até hoje, eu jamais poderia ter feito isso. Mas naquele momento de desespero, a gente se viu cercado de dúvidas e incertezas, mas a família se uniu. A família se manteve unida, tanto a família carnal como a família espiritual do Centro Espírita Xangô das Almas. E numa reunião que nós promovemos, passado 2 meses da sua passagem, a gente decidiu assumir a liderança
dos trabalhos espirituais da casa. Quando eu digo a gente, eu digo eu, meu irmão Vitor de Xangô e a minha mãe, Clédia Inhansã, que até então era presidente do terreiro. Então a gente se une para assumir a liderança dos trabalhos espirituais e sociais que a casa desenvolve, né? E os filhos da casa que também compraram essa ideia, se mantiveram firmes e unidos conosco para dar continuidade ao legado que o nosso saudoso pai nos deixou. Enfim, eu resumi um pouco da história do nosso terreiro até os dias de hoje. A gente segue em plena atividade, lá no mesmo endereço, no bairro Boa Vista, São Gonçalo, Rio de Janeiro. E eu espero em alguma outra oportunidade poder contar com mais riquezas de detalhes para vocês a nossa história. Como está dentro do nosso projeto, se Deus quiser, a gente vai lançar um livro um dia contando a história do nosso terreiro, a história do nosso saudoso pai. E lá a gente vai poder inserir histórias lindas promovidas pelo Centro Espírita Xangô das Almas, sob a liderança do seu zelador, Enilton Zacarias Machado. Para uns, Enilton de Xangô, para outros, Enilton Macumba. E seguimos firme na fé, na força de Zambi e de todos os orixás. Eu vou finalizar esse vídeo só contando para vocês uma conversa que eu tive com meu pai em vida lá dentro do nosso terreiro. A gente estava lá limpando o centro e ele virou para mim do nada e disse o seguinte: meu filho, nunca se esqueça, seja lá qual for a dificuldade, seja lá qual for o problema que você está enfrentando, nunca se esqueça que existe um Deus que está acima de tudo e de todos. Nunca se esqueça disso. Se agarre com fé neste Deus. Acredite nos seus orixás. Acredite nos seus guias de luz. Peça a eles que te dê intuição, pois é deles que há de vir a verdade absoluta. E eu me agarrei nessas palavras, nesse ensinamento, para poder me unir à minha família carnal e à minha família espiritual, para poder dar continuidade aos trabalhos do Centro Espírita Xangô das Almas. Então eu finalizo esse vídeo dessa forma, agradecendo, parabenizando a minha mãe, ao meu irmão, aos meus irmãos do nosso templo, que seguem firmes, dando continuidade aos seus trabalhos, às suas responsabilidades dentro do nosso templo. Estamos juntos, meus irmãos. Meu axé, meu fraterno saravá. Finalizo aqui mais uma edição do quadro Vaguinho Macumba, contando histórias de terreiro. Axé.